Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um delicioso pão australiano. Vou fazer a esponja primeiro, coloquei aqui 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Agora vamos colocar meia xícara de farinha integral. Vamos colocar meia colher de sopa de fermento instantâneo, fermento biológico instantâneo. Vamos mexer os ingredientes secos. Eu já estou fazendo aqui na batedeira. Esse pão, o ideal é você fazer na batedeira planetária. Você consegue fazer ele na mão, mas vai demorar um pouquinho. E aí agora nós vamos acrescentar 300 ml de água, temperatura ambiente, e vamos mexer bem. Então mexemos bem aqui, ele vai ficar nessa consistência mais molinha. Olhem o ponto que fica. Agora nós vamos cobrir com um pano úmido e vamos aguardar 40 minutos. Aqui, gente, depois de 40 minutos, olha como ficou a nossa esponja. Então agora a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Geralmente eu faço meia receita desse pão, mas hoje eu estou fazendo a receita inteira porque vai render um pão australiano e 2 pães de hambúrguer. Antes, os ingredientes secos. Vamos estar utilizando aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Caso você não tenha farinha integral em casa, você pode fazer a esponja e toda essa receita somente com farinha de trigo. Se você tiver integral, você mistura. Se você não tiver, não tem problema. Pode fazer toda com farinha de trigo branca. E vamos acrescentar 1 xícara de farinha integral. Então 2 de farinha de trigo sem fermento, 1 de farinha integral. Agora nós vamos estar acrescentando o nosso cacau. Utilizamos aqui 6 colheres de sopa de cacau em pó. Vamos estar colocando 2 colheres de chá de sal. Vamos estar acrescentando açúcar também. Não tenho o costume de ter açúcar refinado em casa. Você pode utilizar o açúcar que você tiver aí. Vou estar colocando aqui 2 colheres de açúcar demerara e 2 colheres de açúcar mascavo. Ao total, 4 colheres de sopa de açúcar. Aí você pode utilizar o açúcar que você tiver em casa. Vamos dar uma leve misturada nos secos e agora vamos acrescentar 200 ml de leite integral. Vamos mexer aqui um pouquinho e ligar a nossa batedeira. Então vamos ligar aqui. Eu coloquei esse protetor da batedeira porque, como estou fazendo a receita inteira, está bem cheio. Então, para a farinha não pular em todos os lugares, a gente coloca aqui o protetor. E aí vamos bater na velocidade baixa por 3 minutinhos. Depois a gente vai aumentar a velocidade e vai bater mais 3 minutos. 6 minutos ao total. Nesse momento você já pode tirar a manteiga da geladeira. Nós vamos acrescentar manteiga e mel. Aqui, depois dos primeiros 3 minutinhos, a gente vai tirar o protetor aqui, não vai mais pular. Vamos tirar esse excesso que ficou aqui na bordinha e vamos aumentar a velocidade e deixar por mais 3 minutinhos. Então você vai deixar por mais 3 minutinhos sovando a sua massa. Aqui, depois de 6 minutos, olhem como é que a massa está. Tá grudando ainda um pouco nos dedos. E aí, nesse momento, a gente vai acrescentar a manteiga e o mel. A gente está utilizando aqui 4 colheres de manteiga à temperatura ambiente. Você pode utilizar manteiga gelada ou temperatura ambiente. Não pode colocar a manteiga aqui derretida, que vai esquentar muito a nossa massa. E agora nós vamos estar acrescentando 5 colheres de sopa de mel. Agora nós vamos bater por 4 minutos, numa velocidade baixa, e depois mais 4 numa velocidade alta. Esses primeiros 4 minutos é para a gente incorporar essa manteiga e o mel na nossa massa. Então aqui aumentamos a velocidade da batedeira, vamos bater por mais 4 minutinhos e desligar. Aqui, depois de mais 4 minutos em velocidade alta, desligamos a nossa batedeira e você já pode observar como a massa está. Agora não vamos mais utilizar a batedeira e a massa fica nessa consistência. Para você fazer a massa na mão é mais difícil porque ela ainda está grudando um pouquinho nas mãos. Você teria que acrescentar farinha e aí ela ficaria mais durinha. Então o ideal realmente é batedeira. Agora nós vamos cobrir com pano úmido e vamos deixar por 45 minutos. Depois de 45 minutos, olhem como a nossa massa cresceu. Olhem como ela está.
Agora nós vamos modelar os nossos pães. Então coloquei aqui um pouquinho de farinha na nossa bancada, mais ou menos meia colher de sopa. E agora vamos tirar a nossa massa daqui. E aí com a ponta dos dedos a gente vai puxar um pouquinho essa massa para ela pegar essa farinha. Agora nós vamos partir. E aí nesse momento você vai decidir que tipo de pão australiano você vai fazer. Você pode fazer 3 pães, separar a massa em 3 pães. Você pode fazer um só. Você pode fazer vários pães pequenininhos. Você pode fazer vários pães de hambúrguer. Então você vai decidir o modelo, né, do pão que você vai querer. Então aqui tirei 2 pedaços menorzinhos. Esses 2 pedaços eu vou fazer 2 pães de hambúrguer e com o maior eu vou fazer um pão australiano. Então vamos colocar mais um pouquinho aqui de farinha na mão, só para modelar. Vou fazer aqui uma bolinha. Vamos fazer isso com o outro também. E aí eu vou fazer 2 pãezinhos de hambúrguer, que depois à noite eu vou preparar um hambúrguer e vou mostrar para vocês como é que eu faço. E essa outra massa a gente vai fazer um pão australiano. Juntamos farinha aqui para parar de grudar. Então vamos esticar aqui com a ponta dos dedos. Vou tirar mais um pedacinho aqui para fazer os nossos pãezinhos de hambúrguer um pouquinho maior. E aí essa massa que sobrou a gente vai modelar. Vamos esticar com a ponta dos dedos, puxar de um lado, do outro. E aí rodando e firmando com a ponta dos dedos. Ela ainda está grudando um pouquinho, mas não tem problema. E olha como fica o nosso pão. E aí nós temos um tabuleiro já untado aqui com manteiga para colocar os nossos pães. Agora o pão de hambúrguer, a gente vai juntar as pontas aqui, vamos virar e com as mãos a gente vai rodar um pouquinho. Às vezes formam algumas bolhas de ar. Aí você pode deixar ou estourar, fica a seu critério. E aí nós temos aqui a nossa bolinha de hambúrguer e vamos fazer isso com o nosso outro pãozinho de hambúrguer também. Então vamos juntar as pontas. Você pode pegar essa massa e transformar tudo em pão de hambúrguer. Também você pode fazer isso. Nós somos em 2 aqui, eu e meu esposo, então vou fazer somente 2 pãezinhos. Então aqui o nosso tabuleiro untado com os nossos pães. Agora a gente vai cobrir e vamos deixar por 25 minutos. Sempre que você for fazer pão, você procura deixar fora do vento. E aí nesse momento a gente já vai ligar o forno para pré-aquecer a 180 graus. Então cobrimos aqui e vamos deixar descansar. Então aqui depois de 25 minutos, nossos pães cresceram mais um pouquinho, estamos colocando um pouco de gergelim. Você pode colocar gergelim, linhaça ou mesmo deixar sem nada. E agora a gente vai levar ao forno a 260 graus por 25, 30 minutos. Depende de cada forno. Então aqui os nossos pães ficaram no forno por 25 minutos. Então vamos deixar aqui os nossos pães esfriarem um pouquinho para depois a gente tirar do tabuleiro. Depois de uns 20, 25 minutinhos, já esfriaram, tiramos do tabuleiro e aqui estão nossos pães australianos. Olhem que lindo isso. Esse pão é simplesmente maravilhoso. Já fiz várias vezes para a família, para amigos e todos amam demais. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Obrigada por ficarem até aqui. Não esqueçam de dar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você é novo por aqui e acionar o sininho. Assim você vai receber as receitas em primeira mão. Fiquem aí que eu vou partir esse pão para vocês verem como ficou. Vamos cortar o nosso pão australiano. Ele fica super macio. Esse pãozinho com uma manteiguinha, fica muito gostoso. Olhem como ele ficou por dentro. Façam aí, depois vocês me contam o que acharam. Até a próxima. Tchau, tchau.